Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do capítulo 4 do livro Fundamentos de Física de Halliday e Resnick, 10ª edição. Problema 109, letra A. Se um elétron é lançado horizontalmente com uma velocidade de 3,0 vezes 10 elevado a 6 metros por segundo, quantos metros cai o elétron ao percorrer uma distância horizontal de 1,0 metros? Vamos considerar a origem do sistema de coordenadas x, y, a posição inicial do elétron. Neste ponto, x0 é igual a zero e y0 é igual a zero. Vamos considerar também os sentidos positivos, horizontal para a direita e vertical para baixo. Então, a aceleração da gravidade, que vai atuar sobre o elétron, vale g igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado, que é positiva porque aponta para baixo. A velocidade inicial do elétron é horizontal para a direita, e o vetor velocidade inicial pode ser escrito como o vetor V0 vai ser 3,0 vezes 10 elevado a 6 metros por segundo na direção I. As componentes da velocidade inicial são: o Vx vai ser 3,0 vezes 10 elevado a 6 metros por segundo e o V0y vai ser zero. O movimento do elétron será uniforme na horizontal e uniformemente variado na vertical, e podemos utilizar as equações mostradas. A trajetória do elétron será parabólica, e quando ele percorrer 1 metro na horizontal, terá caído uma distância h. A posição do elétron nesse instante é x igual a 1,0 metros e y igual a h. O instante em que isso acontece pode ser determinado utilizando a equação do movimento uniforme. Inicialmente, vamos substituir nessa equação apenas as medidas que são nulas, e ela se torna: o x vai ser o x0, que é zero, mais o Vx, que é o valor de V0, vezes t. O V0 multiplica o t, vai passar para o outro lado dividindo. Então, o t vai ser x sobre V0. Substituindo o t por essa expressão na segunda equação do movimento vertical, fica o y, que é h, vai ser o y0, que é zero, mais o v0y, que é zero, vezes t, que é x sobre v0, mais 1 sobre 2 vezes a aceleração g, vezes o instante ao quadrado, x sobre v0 elevado ao quadrado. Então, o h vai ser, os dois primeiros termos aí fica nulo, e eu tenho o g vezes x ao quadrado em cima, e 2 vezes v0 ao quadrado embaixo. Substituindo na expressão os valores das medidas, ela se torna: h vai ser o g, que é 9,8, vezes o x ao quadrado, 1 ao quadrado, dividido por 2 vezes o v0, que é 3,0 vezes 10 elevado a 6 elevado ao quadrado, que dá 9,8 dividido por 2 vezes, elevando ao quadrado, dá 9,0 vezes 10 elevado a 12. Então, dá 9,8 e 2 vezes 9 dá 18, vezes 10 elevado a 12. 9,8 dividido por 18 dá 0,544 vezes, e essa potência, ao passar para cima, troca o sinal do expoente, vezes 10 elevado a menos 12 metros. Escrevendo este resultado com dois algarismos significativos, que é a precisão das medidas originais, e escrevendo o resultado na notação científica, o resultado fica h igual a 5,4 vezes 10 elevado a menos 13 metros. Como já dissemos antes, a medida escrita na notação científica é composta de um produto de um número entre 1 e 10 e uma potência de 10, seguido da unidade. Para ficar dessa forma, a vírgula andou uma casa para a direita e diminuímos uma unidade no expoente da potência. Letra B. A distância calculada no item A aumenta, diminui ou permanece a mesma quando a velocidade inicial aumenta? Se analisarmos a expressão que usamos para calcular a queda do elétron, vemos que o módulo da velocidade inicial aparece no denominador. Isso significa que, se a distância horizontal x for fixa,
Quanto maior for o módulo da velocidade horizontal inicial, menor será o deslocamento vertical h. Então, se a velocidade inicial aumenta, a distância vertical diminui.